que o dólar não para de subir? Eu vou te explicar. Eu sou a Lucinda Pinto, editora do Valor Pro, e vou falar um pouco das razões pelas quais o dólar já superou a casa dos R$ 4,20. Esse movimento do dólar tem chamado a atenção do mercado financeiro há muito tempo. E não é só do mercado financeiro. Todo mundo está comentando esse movimento do dólar. E hoje o movimento foi tão forte que o Banco Central teve que fazer um novo leilão de dólares à vista. Ele não fazia isso desde agosto deste ano. Nesta manhã, quando o dólar bateu a sua máxima histórica de R$ 4,2694, o Banco Central anunciou uma oferta em que cada instituição poderia comprar, no mínimo, US$ 1 milhão. A gente não fica sabendo exatamente quanto o Banco Central vendeu nessa operação, mas o que fica claro é que, de fato, havia uma demanda grande por parte do mercado por essa moeda à vista, e isso explicou algum alívio da cotação, mas ela continua bastante alta, continua ao redor de R$ 4,25 nesta manhã. E por que isso tudo está acontecendo? Existem muitas razões que explicam, não é apenas uma. Primeira coisa, a gente precisa pensar no que está acontecendo no exterior. Essa insegurança que os investidores têm vivido com a guerra comercial entre Estados Unidos e China leva a compras de ativos mais seguros. Podem ser tanto treasuries, que são os títulos do Tesouro Americano, quanto a própria moeda americana. A grande questão é que nessa disputa por tarifas existe a dúvida sobre o que vai acontecer com o crescimento econômico mundial. Essa é uma das grandes razões para tanta insegurança. Então, naturalmente, o mercado vai procurar mais dólares nesse momento. Então, a moeda americana ela está subindo em relação à grande maioria das divisas no mundo. Ainda no exterior, mas agora pensando com um foco um pouco mais regional, o mercado está olhando muito para a instabilidade política que está afetando os países da América Latina. Protestos no Chile, as questões da Argentina, que vive aí uma crise econômica muito grave, tudo isso coloca o investidor muito mais cauteloso para colocar o seu dinheiro nessa região. Diante de tantas dúvidas sobre o que vai acontecer aí nos próximos meses, a opção do investidor estrangeiro é ficar mais cauteloso. E isso se reverte num fluxo muito menor de dinheiro para o país. Isso ajuda a pressionar a moeda, o câmbio aqui no Brasil. Mas nós temos as nossas próprias questões também. E uma delas é estrutural e é até positiva, que é a forte queda dos juros que a gente viu aí ao longo dos últimos meses. O Brasil, historicamente, é dependente de um fluxo de investidores, de investimento estrangeiro, que vem para ser aplicado em juro, em renda fixa. São operações de carry trade. O investidor ele capta dinheiro em países onde o juro é muito baixo, então ele paga pouco para captar esse dinheiro e vai procurar mercados que têm altos retornos. Era o caso do Brasil. Só que agora, com o juro caindo, com possibilidade inclusive de cair aí para casa dos 4%, como alguns economistas têm previsto, essas operações se tornaram desvantajosas. Então, não tem vindo dinheiro para carry trade. Empresas que antes captavam dinheiro no exterior para se financiar a um juro mais baixo, empresas brasileiras que buscavam dinheiro no exterior para se financiar, elas também estão trocando essas operações por empréstimos aqui no Brasil mesmo, onde as taxas já se tornaram bastante competitivas, e isso tem provocado um efeito direto sobre a cotação do dólar. E foi justamente sobre isso que o ministro Paulo Guedes falou ontem à noite num evento em Washington, que realmente o Brasil vai ter que conviver agora com um câmbio mais desvalorizado, com um preço de dólar mais alto, por conta dessa mudança estrutural. Essa fala do ministro Guedes transmitiu uma certa, vamos dizer, tranquilidade em relação a esse comportamento do câmbio. E isso deixou o investidor que estava vendido, ou seja, apostando na alta do real, bastante desconfortável. O raciocínio é, se o governo, se o Banco Central não estão preocupados com esse movimento do dólar e não farão nada para trazer alívio para essa alta, então essa posição vendida, essa posição a favor do real contra o dólar, ela pode estar exagerada. E isso provocou uma onda mais forte de compra de dólares nesta manhã e justificou essa disparada da cotação para esse nível histórico acima dos R$ 4,26. E eu posso listar aqui mais duas razões pelas quais o dólar está subindo. Uma delas é basicamente sazonal. No fim do ano, é comum que as empresas façam as suas remessas de lucros e dividendos para o exterior, nos fechamentos dos seus balanços anuais. Então, isso por si só já provoca um movimento de redução de liquidez e aumento do dólar no mercado. Mas tem também um fator mais preocupante e mais negativo, e é muito para isso que o investidor local está olhando, que é uma frustração com o fluxo externo para algumas operações, como, por exemplo, para o leilão de pré-sal. O governo realizou há 15 dias um leilão de venda do excedente do pré-sal,
nessa operação se esperava a participação forte de empresas estrangeiras. No entanto, quem acabou levando boa parte desse excedente foi a própria Petrobras. Não houve esse ingresso de investidor estrangeiro, que foi bastante decepcionante, tanto para o governo quanto para o próprio mercado, e isso levanta uma dúvida sobre como é que vão ser as próximas operações de concessão, os próximos leilões no setor de infraestrutura. O mercado contava muito com a vinda do investidor estrangeiro, de investimento estrangeiro para esse tipo de operação ao longo dos próximos meses. E esse leilão de pré-sal, ele frustrou não só porque o dinheiro que se esperava para esse momento não aconteceu, não veio, não foi trazido, como deixa essa dúvida sobre qual é o tamanho do interesse do investidor estrangeiro em aplicar no Brasil. Esse tipo de questão deve manter o mercado bastante desconfortável e cauteloso nas suas operações no mercado de câmbio nos próximos meses. Quando você conversa com economista, com analistas que fazem cenários de longo prazo, a leitura sempre é de que há uma melhora de fundamentos no Brasil e que, naturalmente, o real tende a se fortalecer um pouco, que esse movimento de alta do dólar ele deve arrefecer nos próximos meses.